Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais algumas opiniões, né, do que está acontecendo no Palmeiras, não pela derrotas ou por isso ou por aquilo, mas como um todo. O que é como um todo? Para quem investiu, só de investimento, não é que montaram um time hoje, fora o que já tinha, mais de 700 milhões de reais em um ano, é o maior investimento de um clube na história do futebol brasileiro e sul-americano em um ano. Sim, foi feito pelo Palmeiras. O que o Palmeiras apresenta de futebol é patético, é pífio. Ah, mas o jogo contra a LDU foi maravilhoso. Na boa, pessoal. Sim, foi méritos, lutaram, isso e aquilo, não fizeram mais que obrigação. Salários milionários. Tanto que os meninos que estão subindo, o próprio Abel chegou e pediu aumento pro Alan. Porque está subindo, enfim, e coisas assim. Ele mereceu realmente. Mas isso não exime qualquer responsabilidade de Abel Ferreira e seus jogadores. Tem muito fralda cheia. Felipe Anderson, um puta de um cagão, borra cueca, freada de caminhão. Idem, Maurício. São jogadores de jogo pequeno, craques para jogo pequeno. Jogo grande se escondem. Jogadorzinhos de merda. Vamos continuar. Cadê essa pífia, essa patética? Essa gestão nojenta, podre, esse mar de lama que é a gestão dessa presidente Leila Pereira, seu diretor Anderson Barros, esse vice-presidente, parasitas todos, junto com o conselho, junto com... Sempre falei, não estou falando agora, hein? Departamento de marketing, asco. Departamento de scout, asco. Departamento jurídico, asco. Pô, mas Ronaldo, você não para de criticar a Leila Pereira. O que ela faz? Ou melhor, o que ela não faz? Vou dizer para vocês. Eu tive vendo o lance do pênalti contra o Santos. De novo, foi pênalti. Eu não falei nada, mas eu falei, não interessa, o Palmeiras pode ter feito o pior jogo da história do futebol mundial. Tem que ser marcado o pênalti. Aí vai o Flamengo, há uns tempos atrás, no jogo Bahia e Flamengo, que o Flamengo perdeu e o Palmeiras ganhou de São Paulo, bateram torto e à direita no Palmeiras, na CBF, veio esse Hilton Pereira, operou o Palmeiras contra o Flamengo. O Flamengo foi beneficiado em todos. Um nojo esse time do Flamengo. Esse presidente, esse diretor que fala europeu, blá, 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 que eu vim, que eu não imaginava. Podre, podre. Um esgoto tá ali instalado no Flamengo. Agora elogiaram. Então fizeram uma nota elogiando a CBF e a arbitragem, que isso e aquilo. E o juiz que apitou o jogo do São Paulo foi suspenso no dia ou no dia seguinte. O Hilton Pereira foi ovacionado. Que ele apitou muito bem, ele foi convicto nas merdas, para não falar o que eu penso desse cara. Porque ninguém abre sindicância, ninguém abre para apurar nada. Por que não abrem? Eu queria saber, não estou acusando, eu gostaria de saber se está tudo limpo, por que não abrem? Aí entra a responsabilidade de uma presidente patética, pífia, de um vice-presidente, de um diretor, o poste, que é a Leila Pereira, e os dois cones, que eu acho que fariam mais que esses três juntos. Vou soltar mais uma nota oficial. Vai bater uma tecla Enter, que eu sempre falei para vocês, esse departamento jurídico. Mas o departamento jurídico também a gente tem que saber que ele recebe ordens. E quais são as ordens de uma pessoa que não tem capacidade, que não está habilitada a sentar na cadeira que senta, não está apta a exercer o cargo que exerce. Eu digo Leila Pereira, só profissional eu estou falando, nada pessoal. Que é essa pífia patética, 500 degraus abaixo do medíocre, inoperante, inativa, sem criatividade, absolutamente sem nada, faz. Sabe por que ela não faz? Eu vou falar para vocês. Na minha opinião, existe o interesse dela de estar na CBF. Ela quer ir para a CBF.
Só que se ela bater demais na CBF, ela vai ser excluída do sistema. O famoso sistema verde, que é rubro-negro, que não é de agora, é décadas. Por que vocês acham que o Flamengo não perde, ou não cai? Vocês têm dúvida? Auditor flamenguista no meio da torcida do Flamengo, o cara sumido. No STJD, essa podridão, essa lama, que nada mais é o reflexo de um bandido, um presidiário, um condenado, que tá lá, que só aí as pessoas não, um povo predominantemente ignorante, apoia. E aí vem o STJ, que a gente sabe como funciona, também. Não sou eu que estou falando. Olha as sanções que o Trump, o presidente dos Estados Unidos, coisa que essa merda de país não, o Brasil não é uma merda. A terra Brasil e a beleza Brasil ninguém toca. Mas um povo predominantemente ignorante não faz, o Trump nos Estados Unidos precisa punir esses caras do STJ. Porque se eles lá vê o cheiro de esgoto, de merda que tem lá, de tanta podridão, de putrefação, porque não está deteriorado, já está putrefado. Se existe essa palavra, desculpa, mas está em putrefação se já não acabou de estar. Por quê? É o exemplo de um condenado, um bandido, de um presidiário que tem o orgulho de falar que nunca leu o livro. E aí, esse povo predominantemente ignorante, óbvio que tem as suas exceções, tem brasileiros extremamente inteligentes, capazes, tudo, em todas as áreas. Pena que é a minoria da minoria da minoria. Ah, mas Ronaldo, você colocou política no meio. Não, eu não sou a favor de Bolsonaro. Se alguém está pensando isso, eu não tenho absolutamente nenhum vínculo, nunca tive, nunca fui afiliado, não sou afiliado e não serei a nenhum partido político. Inclusive Bolsonaro, que eu não apoio. Estou deixando muito claro, se alguém está achando que o cara é bolsonarista, isso, nada. Eu tenho nojo de tudo lá. É asco, é ânsia. Eu acho que se eu passar, eu nunca fui para Brasília, não quero ir, porque se eu descer em Brasília eu vomito. Ah, tem gente boa? Eu acho que deve ter, óbvio. Mas a maioria pode ser família, não sei, não sei. Eu tenho asco daquele lugar. Não é a terra Brasília, mas o que está lá, entendeu? E está enraizado em cada milímetro quadrado do Brasil, reflexo, tudo. Todos os órgãos governamentais, todos os órgãos esportivos. Você pega até a América do Sul, que não tem a ver só com o Brasil, a podridão, lixo do mundo. Você pega a CBF, a CBF historicamente é podre, não sou eu que estou dizendo, é a história dela, de todos os seus presidentes, desde João Avelange, que não era presidente da CBF, mas da FIFA, que depois descobriram tanta podridão, tanto lixo, o mar de lama que era a FIFA, e a CBF com todos os seus presidentes, todos, até hoje. Esse Samir Chaoud, mas ninguém pode falar, diz que já teve problema lá no estado dele, na cidade dele, com a Secretaria de Educação, não sei qual secretaria. E foi colocado à força, modo de falar, pelo, como é o nome? Por esse outro, a escória da humanidade que domina todo mundo lá, desde do presidiário condenado, do bandido, a cada um da escória da humanidade. Outro, Gilmar Mendes, que manda no futebol brasileiro agora. Qual o tesão que dá para se falar de um clube, de um futebol? Aí vem uma presidente que tem seus interesses próprios e sempre teve, desde o primeiro dia. Uma pessoa patética que me entra numa entrevista para querer os holofotes, mostrando que é presidente, que apoia o Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira for embora, amiga, você tá fodida, você não vai fazer absolutamente, você não tem capacidade. Eu tô falando profissional. Você não é apta a exercer o cargo que você exerce. Totalmente profissional, nada pessoal. Eu tô falando do que eu vejo. É nojento, é asqueroso
o que acontece ali dentro também do Palmeiras. É isso. Agora eu só quero complementar e falar do nosso arquirrival. Esse é rival. Eu não chamo o São Paulo de rival. Sempre falei, para mim o São Paulo não é rival nem aqui nem na China. O nosso rival, que é o Corinthians, que é histórico, porque o São Paulo fala da sua história de glória. Sim, o São Paulo tem uma história de glória de 20 anos. São Paulo vai fazer 100 anos, se eu não me engano. Me desculpem se eu acho que é em 1930, não é isso? Vai fazer 100 anos. A história dele se resume a 20 anos. Palmeiras, Corinthians, Santos, vários. Nem o Flamengo. O Flamengo tem de uma... Você pega clubes históricos, sim, de 100 anos atrás, que já tinha rivalidade, isso, aquilo, e tiveram momentos na história. Quais os momentos do São Paulo? O São Paulo teve 20 anos, talvez um título aqui, outro lá fora, as grandes conquistas imerecidas. Teve o Jogo das Barricas, que estava quebrado, falido, que o Palmeiras, Corinthians e, se eu não me engano, o Portuguesa tiveram que ajudar. Foram esses os momentos do São Paulo. Para quem fala da história, a história gloriosa do São Paulo é 20 anos. E alguns anos, mas não se compara a história de Palmeiras, Corinthians. Tem títulos. O São Paulo, a diferença hoje para o Palmeiras são 3 jogos. 3 jogos. Porque o Mundial era decidido em um jogo. O São Paulo ganhou os 3 finais. Merecido, diga-se de passagem. Não interessa agora. Merecido. E acabou. É 3 jogos. É o argumento que se tem. O Corinthians não. Então o arquirrival, só para vocês saberem, mais uma vez nas páginas policiais, conseguiram, isso conforme não só Nicola, o UOL, tal, matéria da UOL, eu nem vou... Problema em estoque deixou o Corinthians sem uniforme principal em jogo do Brasileiro, se eu não me engano, contra o Fluminense. Conforme o Nicola ontem, 5 milhões de reais é o desvio do estoque do almoxerifado do Corinthians. 9 mil camisas, ou seja, produtos da Nike. Desviado desde a gestão Augusto Melo. Eu não posso falar, mas esse cara é um bandido da maior qualidade, se for isso. Aí vem o vice-presidente, não sei o nome dele, ou se eu melhor sei, não vou ficar falando, ele já declarou, já mandou, ele abriu um processo contra o diretor de TI e um funcionário, o que ele quer te... E estão falando que é ele. O que é verdade, o que é mentira, eu não sei. Eu só tenho certeza de uma coisa, que o Corinthians está infestado de bandidos. Quem são? Eles têm que saber. Cara, ontem eu estava vendo um corintiano youtuber, que eu considero, porque é um cara imparcial. Às vezes ele puxa um saco de palmeirense, porque ele tem palmeirenses eu não curto, mas eu escuto, eu gosto de escutar várias opiniões. De caras que eu ainda tento acreditar um pouco, porque para mim, os que eu confio e eu dou crédito, máximo 5, dedos de uma mão. E esse cara pôs as fotos dos uniformes da base do Corinthians. Como eles jogam, como eles treinam. O que é verdade, o que é mentira, não dele, mas o que ele recebeu, pode ser que puseram o pior, o rasgado, e era rasgado. Bom, é um nojo. São lugares, como eu falei, de Brasília, de órgãos públicos, que me dá ânsia de vômito. Se eu passar na frente do Corinthians, eu não consigo passar na rua, na frente do Corinthians. Lá na São Jorge. Me dá ânsia. Não pelo ser rival, por favor, não pela grandeza do Corinthians, porque o Corinthians, para mim, hoje, o Corinthians tem a sua história e a sua torcida. Porque fora isso, está no limbo. O Corinthians está no limbo. E vem com uma ideia de SAF da torcida. De novo, cada dia uma coisa, uma podridão. Não que seja que eles estejam mal intencionados. Da onde tiram essas merdas? Você tem que fazer SAF com gente profissional. Cara que vai... Você acha que quem vai dar o cheque no Corinthians, se um dia virar SAF, vai deixar Andrés Sanches, Duílio Monteiro Alves, como é o nome desse, Augusto Melo? Ele vai expulsar. Ele vai falar, vocês não entram aqui. O clube é meu. Vocês estão expulsos. Com uma menção na porta. Tal presidente
ou ex-presidentes estão proibidos de passar na rua, modo de falar. Rua é pública, eu estou caricaturizando. Mas é isso, rapaziada. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Eu agradeço.